Senhoras e senhores, tivemos o Muscle Rio esse final de semana. Está acontecendo ainda o nosso querido Muscle Rio, mas juntamente com isso nós tivemos grandes atletas competindo pela Classic Physique, né, a categoria tão promissora que nós tanto amamos e tanto acontece com os maiores nomes do bodybuilding brasileiro do hype. E aqui nós estamos com dois rapazes que não têm tanto hype assim, mas têm excelentes físicos, né? Obviamente, o Johnny, que foi o cara que ganhou esse campeonato. Johnny trouxe um excelente físico. Eu não avaliei, eu não vi o físico de nenhum dos atletas ainda. Eu tô vendo contigo pela primeira vez, mas o Johnny se consagrou campeão, né? Físico impressionante, muito bom, né? A gente vê que o Ângelo faltou para trazer aquele último nível de condição. O Ângelo é um cara que assim, quando ele traz o melhor da condição dele, ele realmente é muito impressionante. Mas ele acaba tendo o mesmo problema que o Terence Ruffin, se é que dá para tratar como um problema, né? Porque o Ruff Diesel não é nada mais do que um dos melhores classics do mundo. Mas qual é o problema que eles enfrentam? Se eles não chegam naquele último nível de condicionamento, que traz aquela densidade muscular absurda, a profundidade de corte e aquele nível de 3D no palco que faz o atleta pequeno ficar maior que os outros, os caras que são pequenos acabam ficando muito menores. Exatamente porque o que faz um atleta pequeno, que tem uma estética fantástica, e pequeno eu digo de estatura, ficar gigante no palco é seu nível de densidade. Nós podemos comparar, por exemplo, o próprio Sean Clarida, que é Mister Olímpia da 212, hoje top 2 do mundo, e é um cara que quando ele não traz o hardness incrível dele, ele também não parece tão grande no palco. Agora, quando ele vem no extremo da sua condição, não importa a sua estatura. E também o Ruff Diesel, né, que tem esse mesmo problema, que problema não, porque o Ruff sempre é o top 3 do mundo e sempre chega no máximo da condição. Mas aqui a gente vê, por exemplo, que o Johnny, ele tava com nível de condicionamento maior que o Ângelo. Ó, reparem como o abdômen, os gomos estão bem marcados, a dorsal saindo bem, os braços muito volumosos, a pose lateral muito forte, as pernas um pouquinho menos de corte, mas eu também acho que é um pouco da imagem, né? Mas a gente vê que o físico dele estava muito bem distribuído aqui na pose lateral. Achei muito fantástica essa pose aqui do Johnny, né? Olha como ele está muito preenchido na pose. A gente tem os isquios tibiais muito bem marcados, o glúteo bem distribuído, boa profundidade de corte, boa demarcação. O ombro, a gente vê o posterior do ombro marcando, volume de tríceps, volume de bíceps, peito bem marcado, pose muito bem montada, nada de vão entre os braços. Até o Ângelo, que é o mestre de pose, deixou um vãozinho aqui, mas faz parte. Estava montando a pose bem provavelmente. O Johnny também ele deixa os adutores para fora, coloca os pés um pouquinho pronunciados para fora também para ele deixar as pernas bem preenchidas. De costas, né? A gente vê que o Ângelo realmente trouxe um excelente conjunto, mas faltou um pouquinho de condição. A gente vê que tinha uma camada de água por cima do físico dele. Por mais que as fotos não estão das melhores, né? A gente vê que o Johnny realmente ele estava maior no palco e mais muscular também, aparentava estar mais muscular. Principalmente aqui nessa pose que é a clássica favorita, né? Essa pose aqui, galera, o clássico favorito, o atleta pode escolher a pose que faz, mas normalmente eles fazem alguma perto do segundo. Mas essa pose aqui ficou muito bem nos dois, mas como eu falei, o Ângelo só falta a condição, né? Faltou um nível de condição, bem provável que foi coisa do carb up, encheu demais o físico, ou algum erro de timing de diurético, porque antes de subir no palco ele estava realmente impressionante, né? Se a gente pegar aqui a foto do Ângelo um pouco antes de competir, a gente vê que de repente ele estava no extremo da condição, olha só, nível de densidade, de condicionamento que ele estava segurando antes do palco estava incrível. Eu vou querer ver imagens boas depois para eu poder fazer minha avaliação, porque, por exemplo, aqui para mim, galera, o Jaworski está maior que os dois, né? O Johnny está muito mais preenchido, tá mais detalhado, mais preenchido, né? O Jaworski é muito grande, quando ele faz essa pose, ele fica com um X muito proeminente, mas para mim aqui, por exemplo, o Jaworski está no top 2 ou top um. Olha só. Reparem como nessa pose, por exemplo, aqui essa pose o Jaworski para mim ganha do Johnny. Ó, abdominais e coxas, pra mim deu Jaworski. O Pantera, cara, é um cara que me impressionou. Porque o Pantera é um cara que ele não é o maior cara do palco,
mas o Jaworski normalmente é um dos maiores caras do palco. E tanto o Tenente Breno quanto o Pantera não ficaram pequenos perto do Jaworski, que é muito interessante a gente ver isso também, né? Eu gosto muito do físico do Jaworski porque eu acho ele muito classudo, né? Acho que nessa pose não tá no melhor do físico dele, mas o duplo bíceps dele, que ele lateraliza um pouco o quadril, fica muito bom. Um salve, obviamente, pro Tenente Breno, né, cara? Que é um cara que trabalha muito para estar entre os melhores, mas muito. Eu já cansei de ver lá na Ironberg o Tenente Breno se matando no cardio, se matando na escada pré-competição, né? Um cara que realmente trabalha duro e tem um físico muito bom. É uma pena, né? Porque essas imagens ficaram muito ruins, galera. Muito ruins mesmo. Achei péssima, péssima, péssima qualidade das imagens aqui, né? O palco realmente, e pelo que eu vi, o palco realmente, eles fizeram um show muito bonito pra galera, mas pecaram bastante na iluminação de palco, né? Isso aqui deprecia muito o físico do atleta, porque a gente não consegue ver o melhor deles. E acaba parecendo que o atleta não estava na condição, né? Eu gostei muito dessa saída do palco, como eles fizeram, colocaram um telão de LED. Olha que bonito o palco, galera, muito top. Só nas imagens mesmo que a gente não ficou, que não ficou tão bom, né? Para a câmera, mas olha como o físico do Johnny estava impressionante. Olha esse X. O cara já entrou no palco impressionando, né? Trouxe a condição, trouxe o volume, trouxe a densidade, trouxe o arredondamento. Merecido, Johnny, parabéns. Eu não esperava que o Johnny fosse campeão, eu vou ser bem honesto para vocês, eu não acompanho muito o trabalho dele, vou começar a acompanhar agora, já estou seguindo ele. Sigam o Johnny nas redes sociais, né? Johnny Souza Pro no Instagram, tá aqui, ó, para vocês verem. Olha que impressionante o físico desse atleta, galera. Olha o quanto de nível de condicionamento o Johnny trouxe e agora a gente consegue ver realmente o físico dele como deveria ser visto, né? No ápice da condição física com uma boa iluminação. Olha que bonito o físico dele, né? A gente vê que não falta nada. Óbvio, se a gente botar do lado dos prós do mundo, os Olímpia, falta aqui, né? Falta um pouquinho de condicionamento, não condicionamento, mas mais densidade, mais volume de carne mesmo pronunciado para trás, para a gente ver aqueles gomos saltando e dando sombra nessa lombar aqui, porque a carne está muito pronunciada para trás. Mas daí a gente está falando de um top 10 do Olímpia, o que faltaria para ele no top 10 de Olímpia. De frente, o que eu vejo? Que falta um pouco de volume de dorsal, porque ele já tem um oblíquo um pouquinho marcado, né? Então não é que a cintura é grossa, mas o oblíquo marca bem, a perna sai legal, mas a inserção da perna é aqui embaixo. Tem gente que já faz o abalonamento da perna e a inserção vai mais para mais aqui, ó, para fazer mais balão da perna. Então aqui, esse oblíquo aqui, ele atrapalha um pouquinho a cintura, mas nada do que uma dorsal sendo mais não funcione. E obviamente uma coisa que eu vejo os atletas errarem muito, galera, é nessa pose de abdominais e coxas. A pose de abdominais e coxas, o atleta bota a mão atrás da cabeça e ele empurra a cabeça para frente. Quando tu empurra, tu faz esse movimento aqui e a tua dorsal salta para fora. Muito bom o físico do Johnny, está de parabéns. Ele mereceu, né? Mereceu o real, o melhor dele no palco. Quero ver imagens de melhor resolução também, porque eu ainda acredito, eu não, tipo, não vi o Pantera, por exemplo, no top 3 pelo que eu vi de imagem, tá? Acho o Pantera muito bom, acho ele impressionante, sim, acho ele um atleta incrível, mas eu acho que o Jaworski estava melhor pelas fotos que eu vi, não estou julgando, quero ver depois em boas colocações, a gente vai fazer essa avaliação com mais imagens depois em alta resolução. Entendo o critério de colocar o Ângelo para trás, né? Porque realmente eu acho que o Ângelo foi mais punido por não trazer o último da condição dele, né? E daí tem um grande problema, você que é atleta, quando você vai competir e você é comparado com caras que estão com o glúteo fibrado assim, esse glúteo pode estar seco, mas a gente vê que vai faltar condição também. O árbitro, ele não premia o glúteo fibrado, é importante você saber, atleta. A gente, como atleta, a gente gosta de estar fibrando o glúteo, mas o árbitro, ele não premia que tu tá com o glúteo fibrado. Porque se tu tá com o glúteo fibrado, mas tem água aqui ou aqui, o teu físico não tá homogêneo, tu vai ter uma área mais condicionada que as outras, daí tu perde ponto. Tu só tem que estar com o glúteo condicionado assim, se todo o teu físico tá nesse mesmo size. Eu gostei dessa pose do Jaworski e do Ângelo faltou um pouco de condicionamento. A gente vai ver depois as avaliações de tarde, a gente vai dar uma avaliada também como é que foi o Zanca, que eu acho bem importante a gente falar. Mas é isso. Vamos esperar ter melhores imagens
para a gente conseguir avaliar bem os atletas. Estou colocando aqui o perfil do Johnny Souza para que vocês possam seguir ele. O cara já é absurdo, né? Pelo que eu já vi, ele já traz esse físico diferenciado há muito tempo, né? Olha aqui que bonito o físico do Johnny. Cara, o Johnny tem futuro no Olímpia de verdade. Esse físico é bem bonito. Para mim, o que falta nesse físico dele é uma dorsal saindo daqui, ó, que quase encaixa na metade do braço. Se ele conseguir botar mais volume de dorsal, ele não tem e preencher mais o peito, ele é um atleta muito perigoso para estar brigando no top 10 de Olímpia. Né? Se melhorar o peito e melhorar as dorsais, que o braço, glúteo, perna são realmente muito impressionantes. Reparem como ele fica largo quando ele faz uma pose lateral. Olha como o braço é muito imponente, olha como a perna é incrível e o peito é bom, só que a gente sabe que falta um pouquinho quando a gente bota do lado do braço. Olha as costas, galera. Caraca, que atleta incrível, de verdade, Johnny. Parabéns por esse físico, irmão. Isso que faz 50 semanas desse físico, né? Imagina como ele trouxe o físico agora, em alta resolução. Ó, falta um pouco de volume de dorsal pro Johnny, mas o físico em si é impressionante, muito bom mesmo. Para mim, merecido o Johnny ser top 1, né? Como é que a gente terminou aqui o campeonato? Johnny top 1, é isso aí. Johnny, Jaworski e Ângelo. Tá top, gostei. Não, foram justas as colocações. Eu achei que o Pantera tinha ficado no top 3. Então a gente teve Johnny, Ângelo e Jaworski e Tenente Breno e Pantera, né? Johnny top 1, Ângelo top 2, Jaworski top 3, Pantera top 4 e Tenente Breno top 5. Parabéns aos atletas, grandes nomes da Classic Physique, todos estão de parabéns. Eu vou terminar o vídeo deixando essa imagem aqui do Johnny para vocês poderem ver. E de tarde a gente tem mais sequência de avaliação para a gente poder falar do Zancanelli. Eu vou fazer uma avaliação completa para vocês de uns bons minutos. Então, vem de tarde no canal que vai ter vídeo novo. Tamo junto e é nóis. Se inscreve, curte, compartilha e vem de tarde para a gente falar mais.